No capítulo 2 de Daniel, nós conhecemos a estátua do sonho de Nabucodonosor. Uma grande estátua feita de vários metais que significavam os diversos reinos da história. Desde o reino de Babilônia, a cabeça de ouro, até os pés da estátua, onde haviam reinos divididos, e até o estabelecimento do reino do Senhor Jesus Cristo, a pedra que foi lançada e destruiu a estátua. Agora em Daniel 3 nós vamos ver outra estátua, mas esta construída a mando de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou construir uma estátua toda de ouro. Foi edificada na planície de Dura, que era o mesmo local histórico da Torre de Babel. Essa estátua media aproximadamente 30 metros de altura. Ela tinha dimensões em côvados, 60 côvados de altura por 6 e por 6 côvados de largura na sua base. Mas veja lá este texto falando sobre esta pretensão de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor ficou por um tempo impressionado com a interpretação do sonho da estátua que abriu perante ele os acontecimentos que chegariam até os últimos dias. Ele foi instruído acerca da parte que lhe cabia na sucessão dos impérios mundiais. Sabia que o seu domínio passaria a outro reino, e assim sucessivamente até o estabelecimento do reino de Cristo. Mas essa impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo de exaltação. A prosperidade que acompanhou seu reinado encheu seu coração de orgulho e de presunção. Passaram-se cerca de 9 anos desde o sonho de Daniel 2, da estátua do capítulo 2, e o episódio descrito no capítulo 3 que vamos estudar hoje. Certamente foi com o intuito de consolidar e fortalecer o seu reino que Nabucodonosor decidiu construir uma imagem. O capítulo 3 de Daniel descreve uma história surpreendente que nos ensina como Deus protege e livra os seus filhos dos perigos e da morte. Bem, se olharmos lá em Daniel 3, do capítulo dos versos 2 a 17, nós vamos ver que o rei construiu a estátua, mandou construir a estátua e exigiu que todos adorassem. Essa estátua representava a si próprio. Foram convocados todas as autoridades do reino para a cerimônia de consagração da estátua. Os sátrapas, os governadores, os prefeitos, juízes, tesoureiros, os oficiais do reino, os magistrados, os conselheiros, todos do reino de Babilônia, todos os funcionários influentes do reino de Babilônia foram convocados para adorar a estátua. Deviam adorar, prostrar-se quando tocasse a música. Veja, havia um chamamento administrativo, primeiro oficial, para que adorassem, para que viessem adorar a estátua. E havia também agora um chamamento emocional através da música. Quando a música dos diversos instrumentos, e a Bíblia relata esses instrumentos, tocassem, eles deveriam se prostrar. Adoração ao ouvir a música. E morte para os não adoradores. Veja, havia ainda uma motivação maior ainda para adorar a estátua. Se não adorar, morre. Vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mas se você olhar os versos 9 a 12 de Daniel 3, você vai ver que tiveram alguns que não adoraram. E eles foram imediatamente denunciados por outros. A denúncia dos não adoradores, agora eles foram denunciados. Tem aí uns judeus que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia. Esses daí não se prostraram. Esses que você trouxe de lá de Jerusalém, esses que você trouxe do povo de Israel, eles não se prostraram. O rei ressaltou seu desafio à mensagem dada por Deus, construindo uma estátua inteiramente de ouro. Que ideia ele queria transmitir com isso? Babilônia jamais cairia, e Nabucodonosor seria sempre rei. E quem ousasse desafiar essa ideia seria morto. Isso é um forte lembrete de que o desejo humano de autodeterminação pode nos cegar
com a verdade sobre como o grande conflito se desenrolará. Os 3 jovens se negaram a obedecer. Os 3 jovens se negaram a prostrar-se diante da estátua. Quem eram esses 3 jovens? Quem eram esses jovens que não se prostraram na adoração compulsória e enfrentaram a pena de morte? Daniel 3,12 diz quem são. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas eu queria conversar com vocês para ver o significado desses nomes, ou dos nomes hebreus desses jovens, cujos nomes babilônicos são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque era o nome de Ananias, que quer dizer o Senhor é bom, o Senhor é clemente. Mesaque é o nome de Misael. Quem pertence a Deus? Quem é igual a Deus? E Abidnego é o nome de Azarias. O Senhor tem ajudado. Veja, esses homens, esses 3 jovens, eram jovens tementes a Deus, que tinham seus nomes originais, retratando o temor de Deus. Mas agora eles foram denunciados e o rei os chamou. Daniel 3, 13 a 15. Agora a história vai ficando cada vez mais impressionante, cada vez mais envolvente. O rei estava irado pela desobediência. Afinal de contas, aqueles jovens hebreus, desafiaram, afrontaram o rei. E o rei deu uma segunda chance. Escuta, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vocês obedeçam ou vocês vão para a fornalha, vocês vão para a morte. A corajosa resposta dos jovens à ousadia da fé. Nabucodonosor diz assim: eu quero ver quem é o Deus que poderá vos livrar. Veja só agora a resposta dos moços. Responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não te necessitamos responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Ousadia, imprudência, não é imprudência falar isso para o rei? Olha, quanto a esse assunto de ter que se prostrar, não queremos nem conversar com o senhor. Não tem negócio. Se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, ele não livrará. Mas nós não vamos nos prostrar. Muito facilmente, esses 3 homens poderiam ter apresentado justificativas para sair daquela situação perigosa. Afinal, eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a ser queimados vivos, simplesmente por causa da questão de se curvarem. Usando uma linguagem atual, eles não poderiam ter simplesmente fingido, curvando-se para amarrar as sandálias, enquanto oravam ao Deus verdadeiro? Realmente valia a pena o que estavam enfrentando? Sem dúvida, eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabiam que talvez não escapassem vivos. Bem, mas qual é o restante da história? Eles foram lançados na fornalha. O restante da história continua lá em Daniel 3, 19 a 30. Eles foram lançados atados com as suas roupas, com as suas vestes. Mas acontece que tinha agora 3 foram lançados na fornalha, mas tinha mais um lá. E Nabucodonosor viu de longe e falou assim: tem um lá que esteve com eles e parecia com o filho dos deuses. O fogo não causou nenhum dano. A proximidade da fornalha havia matado os soldados que haviam lançado os jovens hebreus nesta fornalha, mas a eles não aconteceu nada. Veja quando Nabucodonosor viu o que tinha acontecido realmente e que os jovens estavam íntegros, as suas roupas estavam íntegras. Daniel 3, 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os teus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Nabucodonosor se converteu nesse momento. O decreto da supremacia lançou um decreto da supremacia do Deus dos jovens. Não há Deus que possa livrar como eles. E a Bíblia diz ainda
que Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram em Babilônia. O rei os fez prosperar. Um feliz resultado da fidelidade a Deus. Essa é uma história muito bonita, irmãos, uma história que nos motiva. Jovens que numa situação delicadíssima, numa terrível situação, optaram por manter a sua fidelidade a Deus. Assim será no final dos tempos, irmãos. No final dos tempos, nós seremos confrontados com uma falsa adoração. Qual vai ser a nossa atitude? Vamos adorar a besta, a imagem da besta, ou vamos continuar fiéis a Deus? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que essa história, que é uma história que desde criança nós ouvimos, motive a cada um de nós a ter coragem, a ter ousadia de sermos fiéis, de sermos leais ao Senhor Deus.